Mateuzinho, boa tarde. Aqui é o Paulo Massad, do Sistema Sagres de Comunicação. Mateuzinho, o Vila chega para esse jogo em casa contra o Náutico, com uma pressão, né, por conta da sequência de jogos sem vencer. O que vocês procuraram trabalhar? O que pode fazer a diferença em prol do Vila nessa partida que, pelo menos nesse aspecto emocional, deve ser até um tanto tensa para vocês? Boa tarde. Boa tarde, Massad, a todos vocês aí da Sagres. Cara, eu acho que o principal que foi trabalhado pra gente é o mental, né? Você vem ultimamente tomando os gols no final de partida, isso aí nos abala um pouco, então acredito que essa vitória pra gente é primordial, né? Tem muita coisa em jogo e mais do que nunca precisamos tirar esse fardo das costas. Então acredito que o mental foi muito bem trabalhado e vai ser peça primordial para a gente sair dessa situação. Mateuzinho, aqui é o André Isaac da PUC TV. De alguma forma, o jogo de volta contra o Fluminense na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil está na cabeça de vocês? Ou vocês estão desligados, focados só no Náutico? Um abraço, Isaac, aí vocês da PUC TV. Cara, não tem nem como a gente estar pensando no Fluminense, né? Porque nossa situação hoje no campeonato é muito delicada. A gente fica muito chateado de ver a tabela, ver o Vila Nova na 19ª colocação. Isso aí nos deixa muito triste e de maneira alguma a gente está pensando no Fluminense. A gente tem o jogo da vida, digamos assim, contra o Náutico. Precisamos desses 3 pontos mais do que tudo. E só depois dessa partida do Náutico vamos voltar nossas energias para o Fluminense. Hoje nossa energia é totalmente voltada para o Campeonato Brasileiro e mais do que tudo precisamos dessa vitória. Tudo bem, Mateuzinho? Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. No jogo contra a equipe do Londrina, quando o Vila ficou com um jogador a mais, você mudou um pouquinho sua posição, né? O Igor te colocou ali para fazer a função que hoje é a do Wagner. Queria que você falasse um pouco se vocês treinaram também durante essa semana esse posicionamento diferente ou se você deve ser utilizado contra o Náutico ali à frente, ao lado do Pablo Diego e também do Vitor Andrade. Um abraço a todos vocês aí do Fera do Esporte. Então, eu sempre deixei bem claro ali que tanto aberto como no meio ali são as posições onde eu tenho mais facilidade de jogar. Sempre me dei bem ali jogando como um camisa 10, digamos assim. Mas a respeito de formação, de quem vai iniciar, isso aí é comigo, não tem como te antecipar isso, mas se for necessário eu jogar naquela posição, me sinto bem confortável. E, bom, o que eu acabei de frisar agora, né? A gente precisa dessa vitória, então independente de quem iniciar, a gente tem que pensar no Vila Nova, porque essa vitória é muito importante para nós. Matheus, eu vou fazer a pergunta do Alexandre Ferrari, do Jornal O Popular. Ele diz assim: boa tarde. Nesta semana, fiz uma matéria com ex-jogadores do Vila, que entendem que o atual momento seria o ideal para os líderes do elenco chamarem a responsabilidade. Como tem sido seu papel no grupo para não deixar a pressão externa atrapalhar o ambiente interno? Bom, eu concordo com ele, essa responsabilidade, por mais que a gente fala que é dividida entre todos, quem tem uma liderança maior assim tem que chamar mais responsabilidade. Então acredito que as contratações, digamos que mais pontuais, as pessoas mais experientes que estavam aqui o ano passado, tem que ter uma cobrança maior. E isso não é demérito nem mérito nenhum. Então temos que nos cobrar, temos que reagir nessa competição. A situação do Vila Nova hoje é muito delicada. É triste você olhar o time que a gente tem e ver nós nessa colocação. Mas enfim, são momentos difíceis que a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Acredito que é um começo de campeonato, só que quanto mais a gente ficar olhando para a tabela, e não somar, não fazer a nossa parte, vai ficando cada vez mais delicado. Então tirar esse fardo das costas que a gente fala sempre, a gente está se cobrando bastante, a gente está se dedicando dentro do campo. Só que acredito que esse jogo diante do Náutico não tem essa de jogar bonito, de jogar bem, é ganhar.
Se tiver que dar carrinho na trave, bater a cabeça na trave para a gente sair com esse resultado, acredito que esse é o espírito para a gente sair daí vitorioso. Oi, Igor, boa tarde. Bom falar contigo, meu irmão. Paulo Massad, Sistema Sagres de Comunicação. Igor, depois de assim um tantão de jogos que foram muito próximos uns aos outros, você teve aí praticamente uma semana para trabalhar o time do Vila. Então, para um jogo tão importante em que o Vila, como você próprio costuma dizer assim, tem jogos que o Vila não pode negociar, e acredito que esse seja um deles. Então, para um jogo tão importante quanto esse, o que o torcedor vai poder ver assim de diferente no time do Vila? O que o torcedor vai poder notar nessa partida na busca pela vitória? Bom falar contigo, Igor. Tudo bem, Massad? Boa tarde. Enfim, nós chegamos numa situação delicada, chegamos numa situação agora que nós entendemos que nós chegamos no nosso limite na questão de pontuação, né? De margem baixa. Então agora nós temos que fazer o jogo, principalmente desse contra o Náutico, como o jogo da vida, né? Não que nós não fizemos os outros jogos assim, mas nós temos que minimizar a situação de qualquer tipo de erro, tá totalmente concentrado nos detalhes da partida, principalmente nos momentos cruciais, nos nossos momentos bons dentro do jogo, a gente está sendo incisivos, nos momentos ruins dentro do jogo, que o jogo é feito de momentos, a gente esteja totalmente concentrado, conectado um com o outro ali dentro, para que a gente possa ser sólidos. Nós conseguimos desenvolver um jogo coletivo muito sólido, vai nos ajudar muito para que a gente coloque tudo aquilo que a gente acredita em termos de movimentação, de coragem, de ímpeto, de buscar o resultado, de entender que a competição de Série B é muito difícil e qualquer detalhe faz muita diferença, né? E nós precisamos agora vencer o jogo, isso é bem claro para todos nós que estamos aqui, o nosso torcedor também tem cobrado uma situação muito forte nesse sentido e nós, que não resta agora é tentar performar bem e, consequentemente, conseguir a vitória. Igor, aqui é o André Isaac da PUC TV. Quando você foi efetivado como técnico da equipe do Vila Nova, você falou, hoje eu estou vivendo um bom momento, mas eu sei que um dia posso viver um momento difícil aqui no Vila Nova. Eu conheço muito bem o clube, conheço a torcida, conheço toda a situação. Quando você diz aí que está chegando num limite, esse limite você fala em relação ao seu cargo? Eu falo nas todas as questões, porque nós vivemos de resultado. Não é diferente isso para ninguém que vive no futebol, né? Nós chegamos no nosso limite de pontuação. Quando você fica um tempo sem vencer, é notório, né? Se gera uma desconfiança, se gera dúvida sobre o trabalho, isso é claro. Mas graças a Deus eu venho tendo o respaldo de toda a direção, né? Principalmente também do grupo de atletas. Mas sabemos que o que dá sentido é os 3 pontos, né? Tanto para melhorar o ambiente, tanto para ter sequência dentro da competição, tanto para continuidade de trabalho. E nós entendemos que nós temos que fazer o jogo, principalmente esse jogo contra o Náutico, o jogo totalmente voltado todas as nossas energias para a gente conseguir o resultado. Hoje nós nos encontramos numa situação muito delicada dentro da competição. O profissional ele tem que entender que ele passa por esses momentos. Vivi bons momentos aqui, agora eu estou passando um momento de gerar dúvidas, né? Mas isso quem vai trazer a tranquilidade, isso que vai trazer a continuidade do trabalho são as vitórias, e eu estou muito consciente disso. Eu sei o que representa esse jogo contra o Náutico e nós vamos fazer de tudo dentro das nossas possibilidades gerais como equipe para desenvolver um bom jogo, para desenvolver aquilo que a gente acredita, para conseguir o resultado. Tudo bem, Igor? Boa tarde, Antônio Lupe, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Eu queria falar do adversário, do Náutico, porque diferente do Vila, eles não tiveram semana cheia, tiveram uma decisão de campeonato estadual no final de semana, jogaram contra o Guarani. Eu estava acompanhando a coletiva do Roberto Fernandes depois do jogo contra o Guarani, muitos questionamentos a respeito de algumas mudanças que ele fez, jogando com 2 meias, depois com 3 volantes. Como é que você espera a equipe do Náutico? O que vocês estudaram e o que você pretende fazer de diferente que você vinha fazendo para conseguir com os 3 pontos?
O Náutico ele tem uma característica, boa tarde primeiramente, o Náutico ele tem uma característica de jogar com um meia muito inteligente próximo do centroavante, que é o Jean Carlos, né? Acredito que não deva fugir muito desse meia, o que pode às vezes diferenciar alguma situação ou outra, ele voltar com o Haldney, com o Ralf, sendo os dois pilares ali como volantes, né? Um muito infiltrador, o outro com muita associação de jogo próximo, tentando abrir os corredores, sendo apoiador pelo centro, né? Trazendo os extremos para dentro, deixando os corredores para os laterais usarem, né? Com o Haldney tendo aquela possibilidade de infiltração, principalmente do lado direito da parte ofensiva deles, né? Juntamente com o Hereda, se ele for começar o jogo. E tem o Camutanga que volta, que é um zagueiro rápido, né? É um zagueiro interessante, é um zagueiro bom no jogo aéreo, muito técnico, né? E eles vão acreditar muito nessa questão do Jean Carlos ser o principal jogador deles, principalmente no centro do campo, trabalhando na zona morta, trabalhando numa situação que ele possa ficar sempre de frente ao raio de ação do gol, tanto para pifar, tanto para poder definir. Bola parada é tudo com ele, né? É um jogador interessante dentro da competição, fez uma grande Série B o ano passado, né? E é um dos principais jogadores da equipe deles, né? Juntamente com o Chiesa, né? Que não vem jogando constantemente, até pelo período de lesão que ele se recuperou, uma lesão séria, mas também é um jogador importante. Se caso ele comece também, a gente tem que estar muito atento. Enfim, além da qualidade do adversário, nós temos aquilo que importa para nós, né? Com todo respeito ao Náutico, nós entendemos que nós temos que tentar fazer o nosso limite aqui para conseguir resultado. É o que vai nos dar uma possibilidade, um pouco de calmaria para ter sequência dentro do trabalho. Igor, para finalizar, eu vou fazer a pergunta do Alexandre Ferrari, do Jornal Popular. Ele diz assim: boa tarde, professor. O Vila pode igualar, em caso de vitória ou empate, a segunda maior sequência invicta como mandante na história. Como o senhor vê esse possível recorde, mesmo em um momento ruim por causa da ausência de resultados? Boa tarde. Na verdade, eu não olhei muito esse sentido dessa possibilidade. A minha possibilidade, e a concreta, e a real, é tentar fazer o jogo para vencer o jogo, né? É o que vai dar tranquilidade, é o que vai ter a possibilidade de ter sequência de trabalho. E nós entendemos muito isso até pela nossa situação delicada. Esses outros elementos aí, que, por exemplo, que vai ser daqui a pouco, depois dos 90 minutos, ser importante, né, dentro do contexto do jogo, ele fica em segundo plano. O nosso primeiro plano agora é tentar fazer um jogo muito sólido, tentar fazer um jogo muito forte para a gente conseguir a vitória. A vitória, desculpa, é o que mais importa para nós nesse momento, até por questão de tabela também, e a questão de possibilidade de a gente continuar com as nossas convicções, tudo que a gente está fazendo aqui como equipe, como clube, para a gente ter um pouquinho mais de tranquilidade para ter sequência.